Oi, eu sou o Dri, seja bem-vindo. Cara, capítulos muito emocionantes. Teve um pequeno atrito entre todo mundo que estava envolvido na conversa, mas de algum jeito o Subaru vai ter que dar um jeito nisso, porque, pô, vai continuar com esse climão na facção, não tem como, né? Mas, antes do resumo começar, não esqueça de deixar o like no vídeo e de se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos. O capítulo 22 começa com o Flop puxando um papo com Abel. O Abel já dá um chega para lá no Flop porque ele acha que não é nada importante. Mas o Flop insiste e a Médio também. Até que os dois só decidem carregar o Abel até um quarto e se trancam junto com ele lá dentro. E o POV muda. E aqui, camarada, aqui começa a pica. Luiz Arneb, o arcebispo do pecado da gula. O Subaru estava hesitante em tocar nesse assunto, porque isso era uma caixa de Pandora que podia ser aberta a qualquer momento, de acordo com ele. Pandora, né? Na cabine onde ia rolar essa conversa, estavam Emília, Otto, Beatrice, Garfield, Roswell, Anastácia e Július, com o Otto deixando bem claro as intenções dele, sobre como ele não concorda com a decisão de manter ela livre. O Július ainda estava em dúvida, porque o Otto disse que a luz apareceu para ele em Prestela, mas aquilo poderia ser a luz usando a imagem de alguém que ela devorou. Mas o Subaru descartou essa possibilidade, porque ele viu ela usando a autoridade da Gula em Chaos Flame. Mas para acabar com todas as dúvidas, o Subaru decide contar tudo o que aconteceu com ele desde que ele chegou em Voláquia. Depois de todo esse papo, a Anastácia diz que está curiosa sobre o que aconteceu com o Subaru quando ele perdeu a consciência em Chaos Flame. Caso vocês não lembrem, a Sátela surgiu do corpo do Subaru quando o Wolbart entrou em contato com o ódio do Subaru. É claro que ela ficaria curiosa. O moleque destruiu uma cidade. Talvez essa passagem tenha sido adicionada aqui como um jeito do autor dizer que não esqueceu desse plot e que pretende voltar a ele mais tarde. A Anastácia disse que concorda com a abordagem de usar a luz a favor dele, e até compara isso com a situação da Meili. Mas o Otto diz que a situação das duas é diferente, já que a luz não é simplesmente o inimigo da facção Emília. Ela é o inimigo do mundo por ser um arcebispo do pecado. O Otto pergunta se o Subaru está pensando em criar um precedente, onde um arcebispo do pecado é perdoado. O Subaru diz que não, já que existem pessoas que não merecem perdão, e o culto da bruxa é um deles. A Emília pergunta como o Subaru pode perdoar a luz, quando o próprio Subaru guardou tanto rancor dos arcebispos da Gula. E o Subaru responde que é por causa de tudo que eles passaram em Voláquia. Todas as vezes que a luz salvou a vida dele e mostrou ser outra pessoa. Nessa hora, o Július diz: a humanidade neste mundo não perdoará o pecado do arcebispo da Gula. Seja o reino ou o império, você pode dizer que é consenso do mundo. Mesmo que ela fugisse para qualquer canto do mundo, não há lugar onde ela seria perdoada. Atos de crime serão punidos. E um arcebispo do pecado é um criminoso cujos pecados só podem ser reparados com a vida. Essa é a verdade sobre Louise Arneb. O mundo não perdoaria o que ela fez. Nessa hora, o Otto grita o nome do Július, dizendo que alguém de fora não tem o direito de opinar sobre esse tema. E o Július diz que essa afirmação está errada, porque ele também sofreu por causa da gula. Não só pelo nome dele, que foi comido pelo Roy Alphard, mas também pelo irmão dele, o Joshua, que teve o nome e as memórias devoradas também pelo Roy Alphard. E agora está em coma, assim como a Ren estava nos arcos passados. A Beatrice diz que sentiu que essa luz que ela encontrou em Voláquia e a luz que ela viu em Prestela são diferentes. E o Subaru até chega a dizer que a situação dela parecia com a dele de quando ele perdeu as memórias. Depois de mais um pouco de conversa, o POV muda para Ren. Ela dá um longo suspiro e a Han, que não estava participando da reunião, pergunta qual o problema. A Tanza também estava ali com elas. E a Han, do mais completo nada, pergunta para Ren se o Subaru tinha feito algo indecente com ela. A Ren não estava esperando esse tipo de pergunta e acaba cuspindo o chá que ela estava tomando. A Ren aproveita para perguntar qual era a relação entre o Subaru e a Emília. Nesse momento, o Subaru chega na cabine que elas estavam. E o capítulo 22 termina com o Subaru dizendo que eles têm que resolver essa situação deles. O capítulo 23 começa com o Subaru clarificando a situação para Ren. A Lois é uma das chaves para derrotar a Sphinx. E também que a Lois não é uma garotinha inocente que não entende nada, como a Ren estava dizendo até agora. O Subaru disse que sempre teve um clima de tensão quando a Lois estava por perto, desde o momento em que eles acordaram na floresta, no começo do arco 7, até o momento em que eles foram para Chaos Flame. Nesse período de tempo, o Subaru guardava rancor da Lois. Ele odiou ela por todo esse tempo. E isso só foi mudar depois dos eventos dos loops de 10 segundos. E quando o Subaru ia contar o motivo dele odiar a Lois, a Ren diz para ele parar. Ela não queria ouvir, mas escolher isso seria virar as costas para o que ela perdeu. Não só as memórias dela, mas também as relações que ela tinha, tanto com a Han quanto com o Subaru. E em respeito a essa vida passada que ela não lembrava, ela decidiu escutar, mesmo que relutante. E então o Subaru diz: a razão para eu te odiar é que você é o responsável por roubar as memórias da Ren, o arcebispo do pecado da Gula.
A Ren não aguentou escutar aquilo. No momento em que ouviu aquelas palavras, ela agarrou a gola da camisa do Subaru, pressionou ele contra o chão e subiu em cima dele. Enquanto estava em cima dele, a Ren começou a chorar, não de raiva e nem de tristeza, mas de frustração, porque ela suspeitava que a falta de memória dela tinha alguma relação com a Lois. E o Subaru continua dizendo que a Lois era inimiga deles. A Ren diz que se o problema eram as memórias dela, ela perdoaria a Lois, mas o Subaru retruca dizendo que isso não era o suficiente, e que existiam muitos outros como a Ren, e que diferente dela, não conseguiram acordar. Mas para surpresa da Ren, o Subaru diz que não quer desistir da Lois, e que está disposto a perdoar ela. Nesse momento ele lembra das palavras do Todd, sobre como o Subaru decide quem vive e quem morre, baseado nas próprias emoções egoístas. O Subaru diz para Lois que o mundo não vai perdoar Lois Arneby, e que ele não deve perdoar ela, e nem nenhum dos arcebispos. Você é um arcebispo do pecado que ninguém nesse mundo pode perdoar? Ou é possível que você consiga desfazer o que o arcebispo fez? Se você ajudar e continuar ajudando, continuando a ajudar mais do que roubou, pelo menos eu, e somente eu, estarei do seu lado. Esse é o do zero que estou lhe oferecendo. Depois de dizer isso, o Subaru oferece um nome. Spica, um nome novo para uma vida nova. E aceitando o nome novo, agora Spica tentaria compensar por tudo o que o seu eu do passado causou. E o capítulo 23 acaba com a Spica e a Ren chorando enquanto se abraçam. Tá aí, essa é a decisão do Subaru. Ele perdoa ela e vai tentar ajudar ela nessa situação. E a partir de agora ela se chama Spica. E para quem não sabe, Spica é o nome da filha do Subaru na Rota da Preguiça, uma rota alternativa sobre o que aconteceria se o Subaru tivesse fugido no Arco 3 junto com a Ren. E cara, várias coisas que aconteceram nas rotas alternativas aconteceram na rota principal. O Batalhão de Pleiades, o Subaru em Voláquia, o Subaru e o Hallibel trabalhando juntos, e agora a Spica, que provável que seja adotada como a filha do Subaru e da Ren. Olha só que coisa. Enfim, esse foi o resumo. Não esqueça de deixar o like e de se inscrever no canal. Espero que tenha gostado do vídeo. Muito obrigado por ter assistido do início até o final. Valeu, falou e nos veremos em breve.